como que estão as importações do Brasil? Bom, no dia 1º de agosto foi implementado a taxa da blusinha, que é basicamente a taxa sobre produtos importados, que ela funciona mais ou menos assim. Abaixo de $50 é 20%, acima de $50 é 60%. Ou seja, isso referente ao valor do item. O que não explicam é que na prática a coisa é um pouco diferente, o bagulho é louco. Basicamente, além do imposto de importação, tem o ICMS. Esse ICMS, ele incide, né, ele é aplicado sobre o valor do produto somado ao valor do imposto de importação. Então, vamos supor que você vai comprar um produto de $100, ele acaba saindo por $192. Porque não é só somar os impostos, é imposto sobre imposto, é porcentagem sobre porcentagem. E isso vira um absurdo, porque acaba inviabilizando. Não é possível comprar. Você vai pagar dois para levar um. Acima, né? Acima de $50. Abaixo de $50, você. Eu vou até pegar como exemplo aqui a minha última compra, que é esse microfone. Tá aqui os valores, eu vou colocar em algum canto. E aí a gente começa a fazer os cálculos. Nisso eu vi que eu paguei R$ 188 no item, só que somados os impostos eu paguei R$ 83, R$ 87 mais ou menos de imposto. O que sobre o valor do item dá aproximadamente 43, 45% sobre o valor do produto. Ou seja, a gente está pagando uma boa parte daquilo em imposto e tipo é algo que não é revertido para nós, na nossa sociedade. A gente sabe que imposto hoje é só arrecadação. A gente não tem isso convertido em benefício do povo. E aí a gente começa a analisar um pouco o contexto mais amplo, né? Olhando um pouco para a política. E já vou deixar bem claro, meu objetivo desse vídeo aqui não é polarizar, não é esse o objetivo do canal. Basicamente, essa medida contra a importação iniciou-se lá no governo Bolsonaro, onde ele com os amiguinhos dele, velho da Havan, por exemplo, queriam que o quê? Queriam que o povo brasileiro comprasse de dentro do mercado brasileiro. Aí você fala, pô, mas é o certo, sei o quê. É o certo quando é aplicado de forma justa. O problema é que aqui no Brasil a realidade é que as coisas estão muito caras. Então a gente acaba tendo que recorrer a outros meios que sejam mais baratos, mais acessíveis para a gente, para que nós consigamos comprar as coisas. E aí o Bolsonaro, junto com os amiguinhos dele, o da Van, cara da Multilaser, que inclusive os produtos da Multilaser são uma bosta, porque basicamente eles compram da China, remarca com a logo deles no item e vendem aqui para nós no preço que eles querem. Sendo que eles começam a querer proibir que a gente compre de fora produtos de maior qualidade. E aí a gente pensa, pô, mas aí o Bolsonaro queria privilegiar, né? Queria deixar mais fácil para o grande empresário, de fato, de fato. Só que não foi para frente no governo dele. Passou-se o tempo, mudou o governo. Ano passado a gente teve a implementação da taxa no governo Lula e tá aí. Mais uma vez a gente vê que o governo ele não governa para o povo, ele governa para os ricos. Quem se beneficiou dessa taxa foi o próprio empresário, porque basicamente tornou-se inviável, não dá para comprar fora do Brasil, pô. 60% da taxa sobre itens acima de $50 é absurdo. Só que aí vira mais absurdo quando a gente vê que é somado ainda, depois que tem o valor do produto, soma o imposto de importação, ainda tem o ICMS, no montante final acima de $50, fica uma taxa de 92%. Abaixo de $50, pelas contas, dá mais ou menos 45%. E aí você vê que, em decorrência disso, o Correios registrou no primeiro trimestre desse ano, vou colocar aqui a manchete da notícia, de que registrou o pior prejuízo desde 2017, no primeiro trimestre. E aí a gente começa a analisar algumas coisas. Por exemplo, a taxa de popularidade do Lula começou a cair. Não em decorrência apenas disso, de muitas outras coisas também. Mas futuramente, e até eu queria deixar isso registrado porque eu tenho esse negócio de querer falar, eu queria deixar registrado já de antemão que não me surpreenderia nos próximos meses ele simplesmente reduzir esse imposto de importação por três motivos. O primeiro, a popularidade dele, que está caindo, e ele tem que retomar essa popularidade, e para retomar a popularidade basta você fazer medidas populistas, entre aspas. O segundo, o caldo engrossou com os Estados Unidos, né? A relação está meio estremecida, enfim.
E o terceiro é o BRICS. O BRICS é o bloco econômico do qual o Brasil faz parte. E assim, dentro desse bloco, basicamente, a China é o principal player comercial, é o principal player de ativo financeiro. E o Brasil é o principal player diplomático. Tanto que a Dilma, hoje, ela é a presidente do Banco dos BRICS, para quem não sabe. Nisso, a gente entra numa outra alçada que é o quê? Brasil tendo uma relação estremecida com os Estados Unidos. Automaticamente a gente começa a estreitar, a ficar mais íntimo da China. E a China quer o quê? Ela quer estar presente no mercado de varejo do Brasil. Por quê? A gente é muito engajado, a gente é consumista. E aí não me surpreenderia ter esse afrouxamento e aí as taxas serem reduzidas. Porque a China pode pressionar o Brasil e falar assim, pô, nós fazemos parte do mesmo bloco, tô com vocês, me ajuda também. Aí o Lula vai virar e falar, tá bom, eu vou abaixar as taxas então para vocês conseguirem vender mais aqui dentro. E aí, de certa forma, ele conseguiria recuperar parte da popularidade dele, visto que ele tornou o cenário um pouco agressivo para quem compra de fora, ele vai meio que dar uma facilitada, vai reduzir, vai tornar a taxa um pouco mais acessível para que a galera consiga comprar de fato. Ele vai, talvez, nos próximos 3 ou 6 meses, não sei, reduzir isso buscando objetivos que garantirão competitividade eleitoral da parte dele. Eu queria deixar isso registrado, porque eu acho que, tipo, a gente tem que abrir o olho para esse tipo de coisa. A gente não pode simplesmente abaixar a cabeça e aceitar qualquer merda que cagam em cima de nós. É uma questão muito revoltante, porque eu, por ser um consumista assíduo de AliExpress, minha primeira compra foi em 2014, vou até deixar um print aqui. Foi um boné, eu lembro que na época custou, tipo, 17, 20 reais. E hoje, não é a realidade. É um absurdo a gente viver num país onde sempre é nos extorquido muito, né? Tiram muito da gente e isso não é convertido de forma justa. Bom, essa é a minha mensagem de hoje. Reflitam. E se você tiver algo a agregar, tanto na minha criação de conteúdo quanto no assunto, comenta aqui embaixo. Quem puder se inscrever, puder dar like no canal, eu agradeço. E tamo junto. Valeu, um abraço e é nóis.